Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro Renúncia. Mas, como das outras vezes, o capítulo ficou muito longo, então eu vou dividi-lo em duas partes. E hoje nós teremos então a primeira. Também quero pedir o apoio de cada um de vocês, para você deixar o seu like, um comentário, se possível compartilhar o áudio. E se você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito, está gostando do conteúdo do canal, então eu peço, por gentileza, que você se inscreva. São atos que para você não custa nada e para mim significa muito, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você também pode se tornar um membro do canal, clicar no botãozinho Valeu ou dar uma olhadinha no box de descrição, certo? O seu apoio e a sua colaboração me ajudam muito, são de grande valia. Então, dados os recados, vamos para a primeira parte do capítulo 7. Caminhos de luta. A chegada dos retirantes irlandeses em terras da América ocorreu sem maiores incidentes. Não obstante a demorada travessia, de longa normal naquela época, o velho Gordon, como guia experimentado, conduziu a caravana com segurança ao porto de destino, onde os imigrantes se instalaram na zona mais tarde absorvida pelos subúrbios de Hertford. Todos os corações estuavam de esperanças novas. Cirilo estava deslumbrado com a riqueza da terra, impressionando-se com a beleza dos horizontes. A paisagem evidenciava de fato um mundo diferente, que no dizer de Abraão Gordon, era a região destinada por Deus aos homens de boa vontade. A adaptação da pequena comunidade não apresentou dificuldades apreciáveis. Em breves dias, identificava-se satisfeita com as mudanças havidas, embalando-se em perspectivas promissoras. A caça e a pesca eram novidades que a todos proporcionavam não somente diversões inéditas, senão também abundante celeiro. Samuel e Abraão, aportados à nova terra, adquiriram uma centena de escravos e, com o auxílio do braço negro, iniciaram as primeiras culturas. Ao calor de entusiasmos fecundos, desdobravam-se energias para as tarefas imensas, assinalando-se que, ao fim de poucas semanas, todo o trabalho estava normalizado. Recordando o berço natal, a extensa região que abrangia as duas grandes propriedades rurais foi batizada com o expressivo nome de Nova Irlanda. Samuel e Constância não cabiam em si de contentes, e apesar das saudades do Ulster, faziam o possível para reproduzir e conservar as pequeninas coisas que adornavam as antigas fazendas da Irlanda distante. Movimentavam-se os empreendimentos, nesse sentido, não apenas no interior doméstico, mas igualmente na divisão das pastagens, na localização da lavoura de batatas e legumes, nos aviários, estábulos e redis. Cirilo, ao lado de João e Carlos Gordon, promovia importantes iniciativas. Cheios de energias e mocidade, operavam os três uma verdadeira revolução agrária, orientando grandes turmas de servos na transformação benéfica dos patrimônios da natureza. Aqui eram braços d'água captados a distância de quilômetros para fertilizar pastagens e acionar moinhos. Além, eram os campos de experimentação dos cereais encontrados. Aproveitavam-se todos os conselhos dos colonos chegados antes deles. Regiões vastas foram destinadas ao plantio do fumo, base econômica de maior importância para o comércio de exportação. Cirilo, principalmente, não tinha messas de repouso. Encantado com a grandeza do território que lhe desafiava a mocidade robusta e empreendedora. Atividade posta no trabalho intensivo e pensamento voltado para o lar distante. Iniciou logo a construção da casa própria, fiel aos desígnios trazidos da Europa. A exemplo do que fazem aves providas,
escolhia com desvelado carinho o material mais adequado à construção do ninho de futura tranquilidade. Lembrava as menores observações da companheira com referência ao assunto, para que fossem cuidadosamente desdobrados os serviços iniciais. A paisagem parecia corresponder aos mais íntimos desejos da esposa, pois, de fato, encontrara uma pequena zona de cômoros verdejantes, regada pelas águas claras do Connecticut, tudo a esbater-se em magnífico fundo azul. Cirilo cercara o local com particular cuidado, para que as árvores frutíferas desenrolassem os primeiros ramos. Ouvindo-lhe os planos de futuro, todos calcados em sonhos de paternal ventura, Constância sorria embevecida e, por sua vez, idealizava 1000 coisas para que a nora só encontrasse bem-estar no ambiente colonial. Estava a completar-se um ano que haviam emigrado, um ano de esperanças e trabalhos para Cirilo, e também de saudades e expectativas ansiosas de notícias que jamais lhe chegavam, excetuadas as cartas recebidas nos primeiros tempos. Agora, esperava ele uma embarcação segura para voltar a Paris, em busca da esposa que tanto o preocupava. Entretanto, esse navio que o deveria levar trazia-lhe dolorosa carta do tio Jacques, na qual, com mão trêmula, comunicava os tristes acontecimentos de França. Historiava a epidemia com todas as cores negras e, por fim, registrava pesaroso a espantosa notícia do falecimento de Madalena e de seu pai, pouco depois da morte de Dona Margarida. E mais que de Versalhes, Antero de Oviedo lhe comunicara que seguira para a América do Sul, sobrecarregado de profundos desgostos. A leitura da lutuosa carta fizera-se acompanhar de efeito fulminante. O rapaz debalde ensaiou um gesto de resignação ante a fatalidade que lhe modificava o destino. As letras baralharam-se-lhe na retina, trêmulo de assombro. Lágrimas ardentes misturavam-se a soluços de irremediável aflição, apesar das expressões confortadoras de sua mãe. Naquele momento, tudo estava terminado para o seu coração afetuoso. De que lhe servira tamanha bagagem de esperanças se a fatalidade assim anulava todos os projetos sublimes? Agora concluía que a mudança, efetuada com tão grandes aspirações de futuro venturoso, não passava de estranho e miserável exílio. Custava-lhe admitir a realidade das informações inesperadas e exasperantes. Entretanto, a carta do velho amigo de Blois não dava margem a qualquer dúvida. Além disso, na mesma embarcação que lhe trouxera a infausta nova, chegaram diversos imigrantes franceses que se declaravam involuntariamente expatriados diante da epidemia devastadora. O pobre rapaz caiu em situação desesperadora. Espantava-o a tremenda impossibilidade de qualquer lenitivo. Seu intraduzível sofrimento tinha, ao seu ver, o cunho de fatalidade irremediável. Prostrado em febre alta, foi forçado a acamar-se, movimentando toda Nova Irlanda em torno de seu leito. Em vão, porém, sucederam-se os argumentos consoladores. Seu olhar era quase indiferente às exortações evangélicas do ancião de Belfast e reagia dificilmente mesmo aos apelos maternais. Ao seu ver, aquela dor era inacessível ao raciocínio de quantos o rodeavam. Nenhum dos seus havia conhecido Madalena, e ninguém na colônia podia avaliar sinceramente a sua desgraça irreparável. Constância, porém, desfazia-se em desvelos, na sua infinita capacidade de afeição. Na véspera da missa que mandara celebrar em intenção da nora, supostamente falecida, abeirou-se do leito do filho inconsolável e falou-lhe com carinho. Meu filho, é verdade que o teu sofrimento é indefinível e que de longe estamos de imaginar toda a intensidade do teu desgosto. Mas peço-te considerar minha confiança de mãe.
Acaso terão terminados todos os teus deveres nesse mundo? Reconheço que teu amor conjugal é muito grande, todavia, nós também te amamos muito. Quis responder, asseverando que sua aventura estava destruída, que o mundo não lhe oferecia novos ideais. Contudo, a voz morria-lhe na garganta, opressa. Não te entregues a esse abatimento fulminante de coração. Continuava a palavra maternal com profundo desvelo. Não te peço esse sacrifício de teus sentimentos apenas por mim. Há 3 noites Samuel não dorme, dizendo-se perseguido de remorsos atrozes por te haver trazido sem a esposa. Não sei mais que fazer, meu filho, por demonstrar que em tudo devemos obedecer à vontade do Pai que está nos céus. Nesse interim, a bondosa senhora interrompeu-se para enxugar as lágrimas. Também sofro com os pensamentos que afligem teu pai, mas que seria de nós aqui sem as iniciativas do seu cérebro e o valor dos teus braços? Como vês, a felicidade na colônia não se resume no sonho de quem troca o berço em que nasceu por uma pátria diferente. O equilíbrio doméstico exige alta soma de esforços e de sacrifícios. Qual a situação se não tivesses vindo? Não poderíamos continuar dependendo tanto dos Gordons, nossos velhos amigos. Não acreditas, meu filho, que se hajam cumprido insondáveis desígnios de Deus? Se puderes, tranquiliza teu pai e a mim também, nesse transe tão amargo, revelando conformação e paciência. E se não for agravo aos teus padecimentos íntimos, acompanha-nos amanhã ao ofício religioso em intenção da paz de Madalena no seio de Deus. As considerações maternais, ditas com reflexão de imenso carinho, atingiram fundo o coração do filho. Logo que possas, levanta-te, prosseguiu, passando-lhe a mão pelos cabelos. Recorda as nossas necessidades de trabalho, pensa nos teus irmãos. Ele continuou silencioso, não obstante os inestimáveis resultados da exortação instante e humilde. Tão logo a genitora volveu ao interior da casa, ele começou a meditar mais seriamente na sua necessidade de reação. Não seria egoísmo insular-se de modo absoluto na dor que o acabrunhava? Cumpria não agravar as tribulações maternas, nem abandonar o genitor em meio de tantos empreendimentos iniciados. Nada no mundo poderia cicatrizar a úlcera que se lhe abrira na alma, e contudo era preciso ocultá-la, retomar a charrua cotidiana e renovar as disposições, a fim de não parecer covarde. Com grande esforço levantou-se. A contemplação da natureza, ambiente, não lhe devolveu as alegrias primitivas. A magnífica paisagem americana assumia agora, a seus olhos, o aspecto de cemitério adornado de árvores esplêndidas em apoteose de flores. A missa do dia imediato foi particularmente penosa para o seu espírito afetuoso. Os Gordons e os Davenports ocupavam os lugares mais destacados do interior da capela, enquanto os escravos se concentravam a certa distância, olhando-o com olhos piedosos. O pobre rapaz, entrajado em rigoroso luto, não sabia como disfarçar por mais tempo as emoções que lhe estrangulavam a alma sensível. Ao terminar o ofício, quando recebeu o último abraço de condolências, sentiu um grande alívio. Agora desejava ardentemente embarcar para a França, ao menos para visitar o túmulo da companheira inolvidável e rever os sítios inesquecíveis da sua efêmera aventura conjugal. Mas o professor de Blois anunciava sua vinda breve e definitiva, acompanhado de Susana. Jacques revelara em todos os trechos da carta amargurosa desolação. Também fora vítima da enfermidade terrível. A escola amada estava extinta e pretendia embarcar, sem perda de tempo,
atendendo aos rogos da filha, aflita para afastar-se do teatro de acontecimentos tão tristes. Cirilo ponderou que seria conveniente esperá-los. Certo lhe trariam pormenores que ansiava por conhecer. Daí por diante, duplicou as próprias tarefas, buscando no trabalho lenitivo a mágoa profunda que o devorava. Taciturno e, nada obstante, enérgico e resoluto, levantava-se quando ainda as estrelas luziam no firmamento, compartilhando no esforço rude dos escravos. Costumava fazer as refeições no campo e só regressava ao lar quando os astros da noite despontavam. O quadro doméstico prosseguia sem alterações, quando a chegada de Jacques com a filha veio suscitar assuntos novos. Diariamente, à noite, renovavam-se as palestras animadas em casa de Samuel ou na de Abraão, ao ritmo da curiosidade geral pelas notícias do velho mundo. O esposo de Madalena lograva algum conforto com a presença do prestimoso amigo e, fumando seu cachimbo, calado, ouvia as dolorosas descrições da epidemia que flagelava as populações francesas do norte. De quando em vez, Susana intervinha no assunto com sutileza, por dar impressões pessoais. Contara a todos que não pudera abraçar Madalena Villamil na hora extrema, porém tivera oportunidade de acompanhar Antero de Oviedo nas derradeiras homenagens devidas a D. Inácio. Dada a sua presença em Paris, podia descrever os quadros impressionantes da capital francesa, circunstância que frisava com entusiasmo, carregando nas tintas negras para produzir maior efeito no auditório atento e estarrecido. Cirilo guardou carinhosamente a cópia das anotações de sepultamento colhidas pela prima em Paris. O fúnebre documento, aos seus olhos, era o último capítulo da realidade sem remédio. A situação em Nova Irlanda era muito próspera. As duas fazendas realizavam vultuosos negócios. Com a vinda dos dois colonos tão importantes, ia resolver-se um grande problema, que era o da escola. Abraão Gordon já havia ponderado o assunto e resolvido procurar um professor para o grande centro rural. O educador de Blois, todavia, atendeu com vantagem a semelhantes necessidades. Espírito corajoso e realizador, em poucos dias iniciava o movimento de instrução primária, entusiasticamente aplaudido por todos os companheiros. As fazendas vizinhas interessaram-se igualmente pela iniciativa. Crianças de longe vinham matricular-se nas aulas prestigiosas, dirigidas por professor de reconhecido mérito. Notava-se em Susana uma transformação singular. Parecia outra. Ali, assim, no ambiente americano. Renunciara aos hábitos frívolos. Punha de parte a ociosidade e auxiliava o pai nos trabalhos escolares. O próprio Jacques estava impressionado com aquela transformação. Com alto senso psicológico de mulher, Susana dividiu turmas em classes, estabeleceu melhor aproveitamento dos horários, arregimentou planos surpreendentes. Conhecendo o interesse de Cirilo pelos escravos, consagrou parte do dia à instrução dos filhos dos cativos. Visitava as senzalas pela manhã, ministrando noções de higiene e ensinando o melhor meio de lograr harmonia doméstica. Lançou a ideia de um grupo musical formado pelos servos, iniciativa que alcançava enorme êxito, após algum tempo de laboriosa preparação. Tornara-se, enfim, credora da estima geral. Esforçava-se por ser útil a grandes e pequenos, sem embargo dos sentimentos menos dignos que lhe moviam o coração. Tornara-se a alma de todas as realizações mais íntimas, pela afabilidade com que dissimulava as intenções. Não somente se consagrava ao trabalho gratuito em benefício das crianças necessitadas, como organizava os serviços da capela, cooperava em todos os misteres de assistência aos enfermos, prestava auxílio eficiente aos matrimônios improvisados.
Não raro, chegavam a Hartford pequenas turmas de jovens órfãos ou de outras candidatas ao matrimônio na colônia, onde o número de homens sobrepujava de muito o de mulheres e constituía espetáculo interessante a parada dos rapazes do campo, consultando as qualidades das futuras esposas. Raramente se examinavam os traços de beleza física. Quase todos, porém, se interessavam pela saúde das que reuniam melhores requisitos de capacidade para o trabalho, principalmente rijeza de pulsos e tornozelos. Os serviços da colônia exigiam pesados esforços físicos, ou então longas caminhadas através das lavouras. As concorrentes, julgadas incapazes, dificilmente conseguiam noivar. As famílias de tratamento entretinham-se em assistir às interessantes competições, encontrando nelas inesgotável assunto para serões humorísticos. Jacques Davenport chegara mesmo a observar que o novo continente era a primeira região do mundo na qual a mulher deveria vencer longe da moda e da faceirice femininas. Em tal ambiente, era de prever que Susana Duchesne interessasse a todos os rapazes de nobre educação. Inteligente e afável, estimada por toda a comunidade, dado as suas iniciativas de trabalho, entrou a ser requestada com empenho, e contudo, ela se mostrava insensível às atenções de Carlos Gordon, que a cortejava francamente. No íntimo, Susana recalcava o seu despeito bem feminino ao verificar que o primo, cuja afeição não hesitara em conquistar mediante um crime, dava-lhe a impressão de não lhe perceber a presença, senão como irmã desvelada e sincera. É verdade que o tempo lhe desfizera a sombria catadura, como se houvesse afeiçoado a própria dor, sem conseguir alijá-la. Nunca mais, contudo, voltou a ser o mesmo homem de alegria sem mácula. A taciturnidade das primeiras semanas de viuvez foi substituída por constante retraimento, e o riso franco e sonoro de outros tempos transformou-se em discreto sorriso, ainda assim raro. Decorrido o primeiro ano, em que sobrepujara todas as expressões individuais em serviço efetuado, a família começou a preocupar-se com a sua viuvez. Constância, instigada pela sobrinha, por trás dos bastidores, certa noite em que se achava a sós com o filho, chamou-lhe a atenção para o caso. Muito delicada, evidenciando nobre prudência maternal, começou a dizer sensibilizada: "Na verdade, tua situação de viúvo me preocupa muitíssimo. Não achas acertado refazer o destino, cogitando de um novo lar? Aí já tens a casa que a falecida, de saudosa memória, não logrou desfrutar. Quando te vejo cultivar sozinho as roseiras e fruteiras, sinto que o coração se me aperta no peito. Mais vale abandonares aquelas plantações que só teriam significação se tivesses a consorte ao lado." O rapaz não podia perceber a intenção materna e ponderou com sinceridade cristalina: "Tenho a impressão de que Madalena me acompanha em pensamento. Já em Paris, havíamos combinado os dispositivos ornamentais desta vivenda, as roseiras do portão, o cultivo dos pessegueiros e mesmo a frente da casa para o rio, são ideias dela, que não poderei esquecer. Se me não ficou ao menos um filhinho para beijar, guardarei essas lembranças em penhor de fidelidade à sua memória. Concordo com a nobreza de tuas recordações, mas não posso aprovar a solidão em que vives. Suponho que poderias aliar as saudades aos imperativos da vida real, pois moço como estás." Aparando de pronto a mal disfarçada sugestão, Cirilo respondeu: "Julgo, minha mãe, que ninguém pode amar duas vezes." "Será talvez um engano, pois os afetos da vida não se confundem nunca. Como esposa e mãe, conheço o amor em formas diferentes e estou habilitada a dizer
que estima o marido e os filhos com um só coração, mas a cada um de certa maneira, e quando minha experiência foi-se particular, há de convir que se muitas vezes há consórcios de amor, também não faltam uns de conveniência. A senhora não admite que um homem possa viver sozinho? Não vou tão longe, mas não vejo razão para que um rapaz, na tua idade, se isole totalmente da vida, como vens fazendo. Mas por quê? Indagou Cirilo intrigado. A boa senhora teve certa dificuldade em condicionar a resposta, mas no momento encontrou boa saída, invocando os argumentos religiosos. Ora, meu filho, se Jeová se preocupou com a solidão de Adão no paraíso, dando-lhe a companhia de Eva, que não sinto eu, na minha maternal fragilidade humana, ao ver-te sempre sozinho e triste? E a verdade é que Deus estava no céu e nós estamos no mundo. Mas o Criador, disse o rapaz, esforçando-se para sorrir às delicadas sugestões maternas, não deu a Adão 2 Evas. A genitora também sorriu, meio contrafeita, e contudo prosseguiu firme. Deixemo-nos de humorismos. Eu estou encarando a sério a situação. Ouve-me, filho. Por que não esposas Susana, para que nossa alegria se complete? Tua prima sempre te acompanhou os passos com extrema fidelidade, desde a infância que se interessa por teu bem-estar e procura o teu coração. Jamais lhe ouvi qualquer censura aos respeitáveis sentimentos que te levaram ao primeiro matrimônio. É um coração afetuoso, dedicado, fiel. Não seria criatura talhada para te restituir a ventura que bem mereces? E não seria louvável que lhe oferecesses agora o teu braço protetor? Cirilo esboçou um gesto de quem via confirmadas certas suspeitas mais íntimas e afiançou. Desde a chegada do tio Jacques, noto de fato, na prima, umas tantas pretensões. Mas a verdade é que não posso esposá-la. Não se deve mentir nem mesmo ao próprio coração. De qualquer maneira, porém, acentuou Dona Constância, não se justifica a solidão em que vives. A própria Madalena, se estivesse conosco, não concordaria com semelhantes atitudes. Cirilo deu a entender que os alvitres seriam objeto de acuradas meditações, mas estava longe de pensar que a investida materna representava o início de cerrada ofensiva familiar, a fim de lhe modificarem os pontos de vista. Daí por diante, entrou a reparar mais detidamente nas atitudes mínimas de Susana, compreendendo-lhe as razões sutis no tratamento delicado dispensado aos seus homens de serviço. A pretexto de atender as crianças negras, ela percorria frequentemente as zonas de trabalho rude, distribuindo sorrisos e palavras de conforto. Cirilo começou a pensar naquelas necessidades do homem moço, insulado no mundo, sem assistência afetuosa de uma alma feminina e sem o estímulo dos filhinhos, coisas que sua mãe fazia questão de salientar quase todas as noites no serão doméstico. Por vezes, as ideias batalhavam-lhe no cérebro oprimido. Via-se à frente de caminhos de luta áspera, em que necessitava vigilância para não cair. Assediado por uma torrente de opiniões, chegava a temer que as próprias ideias lhe faltassem no momento oportuno. A ideia de segundas núpcias lhe causava tal ou qual repugnância. Sempre considerara o amor como patrimônio intransferível. Era impossível bipartir a alma, trair os gestos espontâneos do coração. Continua na segunda parte do capítulo 7. Até lá!